E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto que é super importante para quem está estudando para o Enem, para quem está estudando para concurso e para quem quer entender um pouquinho de como que a gente discute o crescimento populacional. Vamos lá? Primeira teoria que surge para discutir o crescimento populacional vem do Malthus. Ele era um economista e ele começa a dizer, então, logo depois, né, da primeira Revolução Industrial, ele está vivenciando na Inglaterra o êxodo rural, o desemprego, o aumento populacional exacerbado, e aí ele cria, então, a ideia e coloca isso como um princípio de que a população vai crescer absurdamente, principalmente entre os pobres, e a gente só acabaria com a pobreza se fizesse um controle de natalidade muito rígido, porque os pobres é que cresciam mais. Então, ele ficou famoso porque, por ser economista, ele criou a teoria malthusiana, né, que ganhou o nome dele, falando o seguinte: a população vai dobrar a cada 25 anos e a produção de alimentos não vai acompanhar. Por quê? Porque a população vai crescer em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética. Para quem entende um pouquinho de matemática, sabe que na progressão geométrica os elementos seguintes vão dobrando e na progressão aritmética eles vão somando com a razão entre eles. Então chega num determinado ponto, na ideia do Malthus, que teria muito mais gente do que comida. E aí quando você pensa nessa teoria, você tem que pensar o quê? Bom, o que que ele não previu? Ele não previu que a agricultura ia se desenvolver e que nós temos hoje uma produção de alimentos muito maior do que o consumo da população. E mesmo assim, tem gente passando fome. Então, a ideia de que a fome e a pobreza seria erradicada com o controle da natalidade, porque nós não teríamos alimentos para todos, não se concretizou. Aí vem então os neomalthusianos no final do século XIX, início do século XX, e dizem o seguinte: olha, tem alimento para todo mundo, tá? Mas os países subdesenvolvidos são os que mais crescem e são os mais pobres. E eles continuam martelando que a população pobre cresce muito. E isso gera muito gasto para o país. Ah, que dó, né, gente? Gera muito gasto para o governo dos países subdesenvolvidos e que tinha que ter um controle super rígido, assim, mas na marra mesmo do crescimento populacional. E aí eles incentivam para que o governo quase obrigue mesmo as pessoas a fazerem a laqueadura, a vasectomia, o uso de anticoncepcionais e a legalização do aborto para qualquer fase da gestação. Qual país que te lembra isso? China, né? A China adotou, em 1970, a ideia da teoria neomalthusiana com a política do filho único, e a única coisa que a China conseguiu, claro que teve uma redução do ritmo de crescimento, mas a coisa que ela mais conseguiu foi um desequilíbrio populacional e uma sociedade adoecida de filhos únicos, filhas únicas, algumas exceções, e pessoas que não sabem conviver em sociedade e não sabem compartilhar nada, porque viraram verdadeiros imperadores dentro das suas casas, dentro do trabalho. E sabe o que que veio como resultado? O aumento absurdo do índice de suicídio, até a China chegar em 2017 e abolir, então, a política do filho único para tentar voltar a equilibrar o crescimento populacional de meninos e meninas e de famílias com mais de um filho, ok? Então, a teoria neomalthusiana foi testada na prática e gerou um desequilíbrio populacional e não gerou enriquecimento da população nem diminuição da pobreza. A China cresceu economicamente, mas a desigualdade social cresceu 10 vezes mais que o PIB dela, tá? Aí vem a teoria reformista ou marxista, já no século XX, e fala o seguinte: olha, nem os malthusianos, nem os neomalthusianos estão certos, porque, na verdade, a causa da fome é a má distribuição de renda. Não é o crescimento da população. Se uma população crescer, mas tiver renda, qualidade de vida, governos eficientes, né, saúde eficiente e acesso ao conforto, não vai ter fome, não tem problema a população ser grande. Então, a grande causa da fome é a má distribuição de renda. E eu já disse anteriormente nessa aula que nós temos alimento para a população toda do mundo. Ele só não chega para as pessoas porque falta renda. E aí, agora, no século XXI, vem a teoria ecomalthusiana. Ela é bem parecida com a neomalthusiana e com a malthusiana, quando
ela retoma a questão da falta de alimentos, mas ela é bem real quando ela diz que, se nós não cuidarmos da natureza, se a gente continuar produzindo nesse ritmo e degradando nessa vastidão, nós vamos ter o aumento da fome, também pelo crescimento populacional, mas principalmente porque vai ter muita gente e não vai ter comida, porque não tem ambiente para produzir, porque o clima está estourado, o solo está acabado, não vai ter água disponível, e aí nós vamos realmente agravar a situação da fome no mundo. Ok? Então, essas teorias são super importantes, sempre caem no Enem e ajudam a gente a entender um pouquinho, né, do crescimento da fome e da população no mundo. Um beijo no coração e até a próxima aula.